Fala galera do canal Quintal Produtivo, tudo bem com vocês? Aqui é Adriano Feitosa passando mais uma vez para a gente falarmos um pouco sobre os cardápios forrageiros, uma reserva estratégica na alimentação da ovinocaprinocultura que a gente precisa fazer, a gente precisa planejar para os períodos secos. E não só para os períodos secos, mas durante a alimentação, durante o período que a gente cria, a gente precisa produzir uma alimentação de qualidade para os nossos animais. E aí a gente precisa pensar estratégias em produções variáveis que possa fornecer uma nutrição adequada para esse animal. Pensando na ovinocaprinocultura, nós podemos pensar inicialmente dividido em algumas partes, que pode ser na safrinha, pode ser nas graminhas, pode ser na produção de silagem, nos cactos e na produção de leguminosas, bancos de proteína, e aí entra as lenhosas, digamos assim, certo? Então, iniciando aqui com as graminhas, nós temos o capim búfalo, que é um capim excelente, principalmente nas áreas secas, onde não tem irrigação, não tem como você ter um local muito molhado. Então, para os períodos de chuva, você pode plantar o capim búfalo, porque ele vai se dar muito bem, certo? E tem uma espécie que ele não morre, tem outras espécies que morrem, mas você deixa em cimentar, que aí no ano seguinte essa semente vai nascer por conta, certo? Você só tem que controlar um pouquinho as ervas daninhas e o restante ele vai por si só, certo? Se reproduzindo. Você só não pode deixar os animais comerem antes dele cimentar, porque aí você vai ter que ficar sempre colocando banco de cimento naquele solo. Nós temos capim corrente, temos o capim maçai, temos o capim mombaça, esses outros capins, principalmente nas áreas baixas, certo? Se você tem uma represa, se você tem um córrego, se você tem uma revência de um açude, uma barragem, alguma coisa assim, você plantar esses outros capins nessa revência, você pode ir utilizando eles de forma rotacionada. Você pode colocar eles, eles vão comer, e aí como é um local molhado, ela vai sair de novo, certo? Tem uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos são muito bons. São tipos de graminhas que são excelentes, certo? Para a ovinocaprinocultura. E aí a gente tem também outros leguminosas que a gente pode estar falando. A gente entra sobre as graminhas anuais para a produção de silagem, certo? São os que ficam de maior porte. Nós temos os capim sorgos, que aí nós temos vários tipos de sorgos. Nós temos o sorgo BRS 658, temos Santa Elisa, Ponta Negra, tem vários tipos de capim sorgo que são muito bons. Tem vários tipos de milhos, certo? Os milhetos, o milho híbrido, o milho feroz e várias espécies de milhos, certo? Mas que são excelentes para a produção de silagem, produção de grãos, certo? Que devem ser plantados para uma elaboração de um cardápio forrageiro de reserva estratégica para a alimentação desses animais, certo? Nós ainda temos uns outros tipos de capim para a produção de silagem, que pode ser feito principalmente no modelo de irrigação. Nós temos o capim BRS, capim açul, o capim elefante, como a gente conhece aqui, né, que é o napier, tem o napier roxo, tem o normal, certo? E outras espécies também. O capim sorgo também está certo na irrigação, assim como o milho. Mas se não tem como fazer essa irrigação, pode plantar o sorgo e o milho nos períodos anuais de chuva, aproveitando assim as épocas de chuva. Se o milho chegar à produção de grãos, beleza. Se for um inverno mais fraco, você percebeu que ele começou a murchar, a perder água, você pode reaproveitar ele na produção de silagem, mesmo antes que ele chegue à produção de grãos, certo? Dá sim para aproveitar. Uma outra produção importantíssima é a produção dos cactos, certo? Ou seja, para a produção de palma. E aí a gente tem vários tipos de palma também, certo? Nós temos a palma orelha de elefante mexicana, que é aquela palma bem grande, tem a palma forrageira, tem uma palma miúda, palma orelha de onça, palma doce, tem vários tipos de palma que a gente pode estar plantando, e essas palmas, elas
se dão muito bem nos períodos secos, nas áreas secas, com precipitações baixas a partir de 400 milímetros anuais de chuva. Essas palmas elas já servem, já vai conseguir uma produção boa, certo? E elas não perdem qualidade nos períodos secos. Não tem aonde armazenar, por exemplo, combustível. Deixa a palma lá, quando você estiver precisando, você vai guardar. Ela não perde muitos nutrientes assim, certo? Só que a palma por si só, ela sozinha, ela não é boa para alimentação. Ela precisa ser complementada com alguma coisa, porque ela é pobre em fibra. E aí você alimentar o animal somente com palma, esse animal vai desencadear alguns problemas intestinais, como diarreia, entre outros fatores que acaba que não sendo legal. É importante que a palma ela seja consociada com algum tipo de alimento mais fibroso, certo? E entre as leguminosas para um banco de proteínas, nós temos aqui as que nós digamos aqui, esse banco de proteína das lenhosas, certo? São das plantas que vão crescer. Nós temos a leucena, a moringa, a glericídia. São 3 pontos, 3 plantas, certo? Muito boas. Eu destaco a produção aqui entre as 3 da leucena, certo? A leucena por quê? Porque a leucena ela tem uma proteína muito alta, certo? Tem uma proteína muito alta, assim como a moringa, e ela tem uma produção maior de folhas. A moringa, se você perder o time de cortar ela tem um tempo que ela tem uma produção de folha menor. A glericídia também é muito boa, ela só é mais difícil de fazer as mudas, diferente das outras duas. A glericídia ela é um pouquinho mais demorada na hora de implementação nela no solo, mas é excelente também. Tanto a glericídia como a moringa, elas não são tão palatáveis quanto a leucena. Os animais demoram um pouquinho mais a pegar, mas depois deles se acostumarem, eles com certeza não vão fazer diferença quanto a leucena. São excelentes, são 3 tipos de plantas que merecem ser plantadas consociadas, merecem ser plantados os 3 tipos, que quando uma tiver um pouquinho abaixo, a outra está boa e com certeza a outra também vai estar chegando, e aí vocês vão conseguir consociar os 3 tipos de leguminosas e vai ter um excelente banco de proteína para os seus animais. Vai ter um excelente banco de proteína para os seus animais. E aí é o seguinte, a gente apresentou aqui alguns pontos, certo? Que podem ser feitos, algumas plantas e alguns manejos que podem ser adequados para a produção de plantas, armazenamento dessas plantas e como a gente vai conseguir produzir, já mapeou aqui, o que precisa produzir, as variedades que precisam produzir e para que consiga ter uma alimentação de qualidade para o nosso rebanho. Só que a gente tem que levar em consideração que não é só alimentação. Nosso rebanho precisa ter um local de escolha para a reserva desses alimentos, certo? Reserva dos grãos, reserva da silagem, a água tem que ser adequada, o coxo tem que ser sempre limpo. Então tem alguns pontos com cuidados zootécnicos que precisa ser feito com esses animais, que a gente pode estar debatendo nos próximos vídeos. Se for do interesse de vocês, podem estar comentando, compartilhando nossos vídeos, discutindo, que a gente vai estar debatendo. E aguardo dicas, para outros vídeos, aguardo dica para a gente pode estar discutindo sobre manejo, sobre como está melhorando cada vez mais a nossa produção de ovino caprinocultura no Nordeste brasileiro. Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.